Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de grafos. Vamos começar? No roteiro da aula de hoje a gente vai ver o problema do labirinto, depois vamos ver o problema de busca informada e depois vamos ver dois algoritmos, o Best First Search, né, e a estrela, e depois vamos falar sobre heurística admissível, que é uma propriedade que vai garantir o bom funcionamento do A estrela. Então vamos começar falando sobre o problema do labirinto, que em inglês é o Pathfinding Problem. Então imagina que você está aqui na Confeitaria Colombo, no centro do Rio de Janeiro, e quer ir para o CCBB, também no centro do Rio de Janeiro, né? E você quer ir de carro. Então você pode usar lá o Google Maps, qualquer aplicativo, e ele vai retornar esse caminho aí, que é, né, o caminho por esse labirinto, para sair de um lugar e chegar a outro. Do lado da direita a gente tem um problema de grid, né? Um ponto verde, que é o ponto inicial, o vermelho é o ponto final, e eu quero saber um caminho, né, para sair do ponto verde e chegar ao vermelho, sendo que eu tenho essa barreira aí no meio do caminho. Então, a gente pode representar esses dois problemas com grafos direcionados e com pesos e rodar os algoritmos que nós já vimos aqui para resolver o problema do labirinto, né, encontrar o menor caminho de um ponto a outro. Então, a busca em largura ou o algoritmo de Dijkstra podem ser utilizados para resolver esses problemas. Bom, só um comentário sobre como transformar grids em grafos. Cada posição do grid vai virar um vértice do grafo e as arestas entre duas posições do grid vão acontecer nos respectivos vértices do grafo, né, se elas forem adjacentes. Então, está aqui um pedacinho do grid, né, e eu estou transformando esse pedacinho do grid num grafo. Então, repara que o meu ponto inicial, que é o vértice verde, ele tem 4 vizinhos, norte, sul, leste, oeste, e repara que pontos do grid que tem ali a barreira preta, né, eles não são vizinhos no grafo. Então a gente converte o problema de grid num grafo dessa maneira. Então, qual é o problema da busca em largura e o algoritmo de Dijkstra para encontrar o menor caminho, né, para resolver o problema do labirinto? O problema é que esses dois algoritmos eles expandem em todas as direções. Eles vão explorando os vértices em todas as direções. E por causa disso, eles vão explorar muitos vértices de maneira desnecessária. Está aqui um exemplo de um problema de pathfinding num grid. Eu tenho a estrela ali, que é o ponto inicial, e o X, que é o ponto final. E eu quero encontrar o menor caminho para ir da estrela até o X. Bom, eu posso rodar uma BFS, e a BFS vai expandir, né, em círculos concêntricos em cima desse grafo, em cima desse grid, né, explorando praticamente todos os vértices do grafo, do grid, até encontrar o menor caminho. Então, na prática, isso é um pouco ineficiente, né? A gente gostaria de poder encontrar esse menor caminho com um custo menor do que encostar, né, explorar todos os vértices desse grid. Bom, então aqui que a gente vai falar sobre algoritmos de busca informados. Bom, a BFS e o algoritmo de Dijkstra, eles são algoritmos de busca não informados. Eles não conhecem nada sobre o destino, eles não sabem aonde que eles estão indo. Eles não podem fazer melhor, né? Os vértices não têm nenhuma informação que possa ajudar esses algoritmos. Então, em muitos contextos, em muitos problemas, existe sim informação sobre os vértices e sobre o destino que você está buscando que podem ser explorados por um algoritmo. Um bom exemplo disso é quando você estiver buscando num grid, onde você sabe as coordenadas de cada vértice do grid. Ou buscando naquele exemplo da Confeitaria Colombo e o CCBB, num mapa onde você tem coordenadas, né, a latitude e a longitude de cada ponto, de cada esquina daquele meu mapa. Então a gente poderia utilizar essa informação para construir algoritmos de busca que explorem essa informação. E aí vão dar origem a algoritmos mais eficientes. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai explorar a informação disponível nos vértices sobre o contexto, né, sobre a busca que a gente vai fazer? Então, vamos pensar de novo nesse meu grid de 2 dimensões, onde cada vértice do grafo possui também a coordenada do grid. Então, repare que agora eu estou aumentando a informação que eu estou codificando no meu grafo, porque além do vértice ter um número, né, o vértice 28, ele tem associado a ele uma posição, o x, y, correspondente a ele no grid. Bom, então agora um algoritmo de busca poderia usar essa informação. Ele poderia sair da minha estrela, que é o ponto inicial, e de maneira gulosa explorar vértices, tentando chegar no destino. Então, na hora de explorar,
ele vai usar essa informação e vai seguir, digamos assim, pelo caminho que ele acha que é melhor. Então, na direita, a gente tem o que vai acontecer, né, nesse caso, explorando bem menos vértices do que uma BFS. Então, esse algoritmo, por exemplo, seria muito mais eficiente. Então, o que a gente acabou de falar é o que a gente chama de Best First Search. Então, a ideia desse algoritmo é utilizar a informação dos vértices do grafo para estimar a distância até o destino. E aí, a ordem de exploração dos vértices vai ser dada pela essa estimativa de distância. Eu vou explorar primeiro o vértice que está, segundo a minha estimativa, o mais próximo do destino. Então, repara que para usar esse tipo de algoritmo, eu preciso de uma função que vai estimar a distância entre dois vértices do grafo. Então, f aqui, essa é a minha função, ela recebe dois vértices, u e v, e vai usar a informação associada a esses vértices, que eu chamei aqui de AU e de AV, para calcular essa estimativa. Repare que essa função não precisa me dar a distância exata, até porque seria muito difícil dela saber isso, né? Mas ela pode me dar uma heurística, ela pode me dar uma aproximação para essa distância. Então, como o nome diz, Best First Search, ele vai explorar os vértices seguindo a melhor estimativa primeiro. Então, é muito parecido com a BFS, mas na hora de explorar, explora os vértices com a menor estimativa de distância primeiro. Então está aqui o algoritmo do Best First Search, e na verdade ele se parece mais com o algoritmo de Dijkstra, okay? Porque a gente vai ter uma estimativa de distância para cada vértice do grafo. Então o algoritmo começa inicializando todo mundo como infinito, né? E repara que eu estou passando dois vértices aqui para o algoritmo, origem e destino. S é o vértice de origem, D é o vértice de destino. E eu tenho essa minha função de heurística, repara que recebe dois vértices, S e D, e dá uma estimativa de distância entre S e D. Então eu começo com o vértice S, com essa estimativa, e aí eu faço, né, o nosso loop. Enquanto eu tiver vértices para explorar, eu vou pegar o vértice onde a distância de U até o vértice destino é a menor possível. Se U é igual ao destino, eu paro. Né? Caso contrário, eu coloco esse vértice no conjunto explorado e aí passo por todos os vizinhos desse vértice U, os vizinhos são V, e atualizo, né, a heurística, a minha distância entre esse vértice V e o destino. Então eu vou explorar os vértices nessa ordem que é dada pela heurística. Então repara que toda vez que eu encontro um vértice que eu não encontrei antes, ou seja, que a distância dele é infinito, eu vou colocar o valor da heurística, né, que é a estimativa da distância entre ele e o vértice final. E eu vou explorar o vértice nessa ordem. Muito bom. E aí, será que isso funciona? Será que esse algoritmo vai encontrar o menor caminho? Então vamos ver ele aqui num exemplo com uma barreira. Então eu tenho um vértice estrela ali, que é o vértice de origem, eu quero chegar na cruz, mas tem essa barreira. Uma coisa importante aqui que eu não comentei é qual é a função de heurística que eu estou usando aqui. E a função de heurística que eu estou usando é basicamente a distância de Manhattan. Tá? É o módulo da diferença das coordenadas x mais o módulo da diferença das coordenadas y para dois pontos do grid ou dois vértices do grafo. Okay? Então, beleza? Se eu rodar o Best First Search, isso que ele vai produzir. Repara que ele começa a ir na direção correta, depois ele bate na barreira, e aí ele dá a volta pela barreira e chega ao destino. Okay? E se você rodar a BFS vai, de fato, encostar em praticamente todos os vértices do grafo e vai produzir o menor caminho. Então, repara que o Best First Search, né, ela não encontrou o menor caminho, ela encontrou um caminho que é um pouco maior que o menor caminho, ok? Mas ela foi muito mais eficiente que a BFS. Ela encostou em bem menos vértices do meu grafo para produzir esse caminho. Então aqui a gente está vendo um trade-off, né, um compromisso entre a eficiência do algoritmo de busca, ok, e a optimalidade, né, a qualidade do caminho mínimo, né, entre aspas, que ele vai produzir. Tá? Entre aspas, porque o Best First Search não produz o caminho mínimo. Okay? Produz um caminho que é curto, mas não necessariamente o mínimo. Então, um trade-off entre eficiência e optimalidade. Muito bom. Agora a gente pode melhorar essa ideia, esse algoritmo, porque o Best First Search ele não utilizou o que foi descoberto, né? A estimativa dele para chegar no destino foi simplesmente a heurística. A heurística, né, a estimativa de um vértice até o final.
E o que a gente poderia fazer é utilizar o que já foi descoberto. Repare que quando o algoritmo processa os vértices, ele está descobrindo coisas. Então eu poderia tentar usar essa informação e acoplar isso com a minha heurística. Então, para ficar bem claro, considere um vértice de origem S, um vértice de destino D e um vértice V qualquer que já foi descoberto. Então, eu tenho um caminho entre S e V que poderia ser o caminho mínimo. Afinal de contas, eu já encontrei esse vértice V. Ok? E eu poderia pegar a distância entre S e V. E aí sim, como depois de V eu não explorei o grafo ainda, eu poderia usar a estimativa de distâncias entre V e D. Okay? Então repara que a minha estimativa de S até D, passando por V, vai ter dois componentes. O primeiro componente de S até V e o segundo componente de V até D. Okay? Então eu vou somar esses dois componentes para ter uma estimativa da distância entre S e D. E aí eu vou explorar os vértices na ordem dado por essa estimativa. Tá? Repara que se y for igual a zero, se eu sempre estimar aquele segundo pedaço como zero, o que eu vou estar fazendo é exatamente o algoritmo de Dijkstra, que explora vértices na ordem das distâncias já descobertas. Muito bom. O que a gente acabou de falar é um algoritmo famoso chamado de A-estrela. Esse algoritmo foi proposto nos anos 70 e ele é muito utilizado, inclusive até hoje, em diversas aplicações de busca em inteligência artificial. Tá? Em jogos como xadrez e como o Go, eles têm todos uma implementação do A-estrela para conseguir guiar, digamos, o processo de jogar. Muito bom. O algoritmo A-estrela ele meio que generaliza o algoritmo de Dijkstra e possui propriedades importantes que a gente vai ver já já. Então, para implementar esse algoritmo, vou precisar de dois vetores de distância. Lembrando que o algoritmo de Dijkstra precisava manter um vetor de distância. Aqui vamos precisar de dois. O primeiro vetor de distância, esse dist SV, é a distância de S até V. E qual é a distância do vértice S, o vértice original, a um vértice qualquer V do grafo. E o outro vetor, dist V, é a estimativa de distância da origem S até o destino D, passando pelo vértice V. Repara que os dois vértices origem e destino estão presos aqui, né? S é a origem, D é o destino, e eu estou querendo calcular essa estimativa de distância entre origem e destino passando pelo vértice V. Okay? Então, o dist SV é o mesmo vetor mantido pelo algoritmo de Dijkstra, não tem a menor diferença. E dist V é o vetor que a gente vai usar para definir a ordem de exploração dos vértices do grafo. Muito bom. Então, está aqui o algoritmo A-estrela. De novo, a estrutura dele se parece muito com o Best First Search, que se parece muito com o algoritmo de Dijkstra. Eu começo inicializando esses vetores com infinito, zerando o meu conjunto explorado, inicializando dist de S até S como zero, e dist de S até o destino D como sendo zero, né, mais a heurística SD. Então, enquanto eu tiver vértices para explorar, eu pego o vértice cujo dist de U é mínimo. Se U é igual a D, eu paro. Caso contrário, eu adiciono esse vértice no explorado e atualizo os vizinhos dele. Reparem que eu vou atualizar os vizinhos olhando para a distância do algoritmo de Dijkstra, para a distância de S até V. Okay? Então, se a distância de S até V for maior do que a distância de S até U, mais o peso da aresta UV, então eu acabei de encontrar um caminho mais curto, vou atualizar essa distância e aí sim eu atualizo a heurística. Okay? E aqui eu estou mantendo os pais do vértice. O importante aqui é você ver que a gente está usando dois vetores de distância, um de distância de S até o vértice V e outro, né, um vetor que é a estimativa da distância de S até D, que é o destino, passando pelo vértice U. E eu estou extraindo o mínimo utilizando esse vetor. Então, eu extraio o mínimo utilizando a estimativa de distância e atualizo a distância dos dois vetores, né? De S até o vértice V e também da estimativa de S até D, passando pelo vértice V. Então, esse é o algoritmo A-estrela. Vamos ver um exemplo dele. Está aqui o meu problema com a barreira, ok? E aí eu vou rodar A-estrela nesse exemplo e o que vai acontecer é o que está mostrado à direita. Então, esses números que aparecem são as estimativas de distância daquele vértice, da estrela até o X, passando por aquele vértice.
Então está aqui o algoritmo, o resultado do algoritmo e o caminho que ele encontra, e é basicamente um caminho de comprimento que é igualzinho o da BFS. Não é o mesmo caminho que a BFS encontrou, por questões de desempate, mas é um caminho mínimo. Então a estrela encontrou um caminho mínimo. E a boa notícia, se vocês olharem, né, ele explorou muito menos vértices que a BFS. A BFS teve que encostar em todos os vértices do grid, desse grafo, enquanto a estrela encostou em bem menos. Então foi uma maravilha aqui, né? Porque encontrou o caminho mínimo. Você pode estar curioso, será que isso sempre vai acontecer? Será que a estrela sempre encontra um caminho mínimo? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa introduzir uma propriedade da nossa heurística. Então, uma heurística vai ser dita admissível quando ela tiver essa propriedade, né? Ela ser admissível. É uma propriedade dessa função que estima a distância entre um vértice e outro. Que propriedade é essa? Bom, vamos decompor aqui a minha heurística em 3 pedaços. Vamos ver a heurística entre U e D, okay? Que é a distância do vértice U, né? A estimativa de distância entre U e D, vou chamar isso de Z. E aí eu vou pegar um vértice V qualquer do meu grafo, vou pegar a distância de U até V, vou chamar isso de X, e vou aplicar a estimativa para os pares de vértices V e D. Então, a estimativa de distância para sair de V e chegar em D. Ok? E aí minha função f vai ser dita admissível se z é menor ou igual que x mais y. Ou seja, se a estimativa entre u e d é menor ou igual que a distância no grafo, né, entre u e v, mais a estimativa entre v e d. E isso tem que valer para todos os vértices do grafo, para todos os vértices v, para um SD fixo. Se isso for verdade, a minha heurística é admissível. E, de maneira intuitiva, o que está acontecendo aqui é que a minha heurística é conservadora, né? Repara que f de ud tem que ser menor ou igual que essa soma dessas duas parcelas. Ou seja, a minha heurística nunca sobreestima a distância real do grafo. Okay? Se ela sempre obedece isso, ela é dita admissível. Bom, por que isso é importante? Porque nós temos um teorema fundamental do algoritmo à estrela, que é o seguinte: o algoritmo à estrela, ele encontra o caminho mínimo se a heurística que ele estiver trabalhando for admissível. Então a notícia é muito boa, né? Porque se você der uma heurística admissível para a estrela, você está tranquilo que ele vai encontrar o menor caminho, da mesma maneira que Dijkstra e a BFS encontram os menores caminhos. Bom, o problema aqui é como é que eu sei se a minha heurística é admissível, como é que eu mostro isso, ok? Esse problema não é trivial, mas se a gente olhar para mapas e grids, nesse contexto, se a gente usar a heurística como sendo a distância euclidiana ou a distância de Manhattan em grid, a gente vai ter que f é admissível. Bom, por quê? Bom, porque a distância euclidiana vai ser sempre menor ou igual do que o comprimento do grafo, no grafo daquele caminho, né? Pensa na distância euclidiana entre 2 pontos do mapa do Rio de Janeiro. Agora pensa na distância para você ir de esquina em esquina de um ponto até outro. Okay? De maneira intuitiva, a distância de esquina em esquina vai ser maior, né, do que a distância euclidiana. Tá? E a mesma coisa para quando o meu mapa é um grid. Né? Se eu não tiver barreira, eu vou ter exatamente a estimativa sendo a distância. Se eu tiver barreira, eu tenho que dar um pouco de volta. Okay? Então, em grids e em mapas, a gente tem essa função sendo admissível. Mas, em geral, é difícil encontrar heurísticas admissíveis, e aí, nesse caso, a estrela pode falhar em encontrar um caminho mínimo. Mas a boa notícia é que ele sempre explora muito menos vértices do que o algoritmo de Dijkstra. Então, novamente, esse trade-off aqui entre encontrar um caminho mínimo e tempo gasto para encontrar aquele caminho. Então, essa é uma dualidade central explorada pela estrela em muitos algoritmos. Preciso terminar a aula falando sobre esse site, Red Blob Games. É um site muito legal, onde tenta ensinar algoritmos utilizando jogos, utilizando recursos visuais. Então lá tem uma descrição muito boa do A Estrela e vocês devem explorar esse site, ok? Para tentar entender esses algoritmos, a comparação entre eles. E eu preciso dizer que as imagens que eu tirei aqui para preparar essa aula foram obtidas de exemplos que eu mesmo rodei nesse site. Bom, então isso era tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. Até a próxima aula.